Ele já estava sentado na minha cadeira. Foi assim que tudo começou. Sem telefonema, sem notificação no calendário, nem sequer um bilhete encaminhado. Apenas Carlos, nosso insosso diretor financeiro, com seus jeans de pai, esparramado na minha mesa, segurando minha caneca de café como se fosse um refém corporativo. Minha placa de identificação havia sumido, o monitor ainda emanava calor, a gaveta da mesa arrombada e vazia. E o sujeito teve a audácia de sorrir para mim como se eu fosse a intrusa. Mariana Silva, disse ele, sem sequer se levantar, estamos revisando algumas despesas gerais por aqui. Eu estava de pé, de salto alto, com os braços cheios de impressões de análises profundas. Acabei de reiniciar os servidores da região sudeste. Sabe, aqueles que sobreviveram a um ataque de dia zero em grande escala porque eu escrevi minhas próprias regras de firewall que ninguém mais entende. Eu o salvei de uma violação de vários milhões de dólares. E ele me chama de despesa geral. Eu não sou uma despesa geral, sibilei entre os dentes. Eu sou a espinha dorsal. Sem mim, este lugar desmorona mais rápido do que sua mandíbula fraca durante uma auditoria. Seu sorriso fraquejou por um instante, a única fenda na máscara que ele usava. Foi o prenúncio, o sinal que antecedeu o aceno discreto para a segurança. 2 rapazes de camisa de manga curta, seguranças com um olhar ansioso e inexperiente de quem preferiria estar no porão jogando videogame, se aproximaram. Me cercaram como se eu fosse um pacote suspeito, algo a ser descartado. E a ironia? Eles não faziam a menor ideia do que eu havia criado. Chamavam de data varelhose porque eu permitia, mas era muito mais que isso. Era um sistema nervoso com garras, a espinha dorsal da nossa migração para a nuvem, a base da sincronização multirregional e da criptografia do lado do cliente. Um monstro digital nascido de noites em claro, dedos trêmulos de cafeína rabiscando linhas e mais linhas de código. As únicas vozes que me faziam companhia eram as dos fóruns de desenvolvedores, a secretária eletrônica do meu terapeuta e as chaves frias, escondidas em uma carteira offline, porque nunca confiei neles. Não depois daquela reunião de liderança em Búzios. Lembro-me como se fosse ontem, o conselho de diretores, sorrindo e brindando com um vinho que custava mais do que meu bônus trimestral, vendendo um pedaço da nossa alma, da nossa tecnologia, para um concorrente. Estavam tão imersos em sua própria arrogância que nem sequer perceberam meu olhar. Eles eram muito burros para perceber que minha partida não apenas os tornava vulneráveis. Estava trancando-os em uma jaula. Eu os deixei me escoltar até o elevador, segurar a porta. Deixe-os pensar que venceram, até passarmos pela sala de servidores. Lá, parei, virei-me abruptamente e olhei diretamente nos olhos de Carlos. Vocês se deram ao trabalho de atualizar os certificados TLS antes de revogar meu acesso? Perguntei, o gelo tilintando na minha voz. Sua boca abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Vou considerar isso como um não, sibilei, saboreando sua confusão. Boa sorte explicando ao departamento de conformidade porque os logs mostrarão que sua arquiteta-chefe evaporou no meio de um ciclo com privilégios de administrador completos. Ele empalideceu. Não apenas empalideceu, mas ficou mortalmente pálido, como se seu sangue tivesse decidido que não queria mais ter nada a ver com ele. E eu fui embora. Sem gritos, sem acessos de raiva. Apenas o som das portas do elevador se fechando atrás de mim e o terror silencioso no rosto do cara que acabará de demitir a única pessoa que mantinha todo o sistema funcionando. Eu não fui para casa. Eu me dissolvi nas sombras. Desliguei meu telefone, removi a bateria do telefone descartável que mantinha colado com fita adesiva sob o painel do meu carro. Nunca trabalhei 4 anos sob líderes que sorriem enquanto cortam pensões, sem aprender a desaparecer. Dirigi 3 condados para o oeste, fiz o check-in em um motel onde o carpete cheirava a mofo e sonhos esquecidos, e liguei meu equipamento pessoal. Sem sincronização na nuvem, sem bloatware, apenas Ubuntu rodando em uma sandbox, como um fio desencapado. E foi aí que as notificações reais começaram a chegar. Não da empresa, mas do sistema. O cofre. Meu cofre não era apenas um cofre. Estava observando, aprendendo. Cada vez que alguém tocava em algo que não entendia, ele me avisava. Um desenvolvedor júnior, Lucas, recém-saído do Buca. Cara legal, tentou acessar o registro de permissões. Bloqueado em menos de 1 segundo. 10 minutos depois, alguém do jurídico tentou ignorar a autenticação de 2 fatores usando um endereço de e-mail de backup. Aquele que eu desativei no último trimestre. O pânico deles era como mel, doce e satisfatório. Eles pensaram que poderiam me reestruturar como uma cadeira quebrada na sala de descanso.
Mas o que eles não perceberam, o que Carlos não entendeu, é que eu não apenas construí uma plataforma, eu construí uma reputação. No silêncio absoluto, em cada canal Slack que eles não monitoravam, em cada ligação noturna para clientes cansados de contos de fadas e apresentações de PowerPoint. Eu tinha aliados, e um deles me enviou um print. Era um memorando para toda a empresa. Meu nome havia sido apagado de todos os repositórios, de todo o histórico de commits, até dos créditos da Wiki. Substituído por desenvolvimento de projetos por equipes centrais de engenharia. Centrais. Eles se esqueceram de quando eu dormi em um puff durante o desastre do terceiro trimestre. De quando eu rastejei em um rack de servidores durante uma inundação real para redirecionar a energia com abraçadeiras e fita isolante. Eles queriam me apagar. E foi aí que eu decidi persegui-los. Fiz uma única alteração nos logs do servidor, usando uma porta privada que eles desconheciam. Uma única linha de código, o suficiente para semear o caos. Uma flag de integridade de dados de baixa prioridade. Algo insignificante. Esperei. 1 hora depois, a Profissionais Online estava em chamas como um incêndio florestal. Carlos foi marcado em uma postagem do nosso maior cliente, B2B. Eles suspenderam as negociações de renovação do contrato. Algo sobre problemas de confiança. À meia-noite, mais 3 clientes seguiram o exemplo. Mas não foi essa notícia que colocou um sorriso no meu rosto. Foi o arquivo anexado que alguém do TI esqueceu de editar em uma correspondência com o cliente. Uma avaliação de risco interna em PDF que eu nunca tinha visto antes. Assunto: ponto único de falha. Mariana Silva. Eles sabiam. Só achavam que poderiam arrancar o coração e deixar o corpo funcionando no piloto automático. Pena que esqueceram uma coisa sobre fantasmas. Nós não precisamos de permissão para voltar. A primeira rachadura de verdade apareceu 3 dias depois. Silenciosa, burocrática, quase entediante. Um ticket gira com prioridade crítica. Título: falha urgente na rotação de chaves do Vault em todos os ambientes. Não atribuído a ninguém. Eu o li em um tablet emprestado em um restaurante com cardápio grudento e uma garçonete que me chamava de querida, como se soubesse que eu não estava dormindo à noite. O corpo do ticket era poesia. Impossível concluir a rotação de chaves criptográficas planejada. Acesso negado. Caminho de rollback legado produz erro fatal. Nenhuma documentação conhecida encontrada. Engenheira anterior indisponível. Eu era a tal engenheira anterior. E aquele caminho de rollback estava enterrado sob 6 camadas de lógica, com uma senha atrelada ao clímax de uma piada idiota que só fazia sentido para mim. 2 horas depois, alguém tentou invadir o sistema na força bruta. Eu observei os logs engasgarem. Elegância não se conquista na força bruta. Ela precisa ser cultivada. Você precisa dormir ao lado do seu código como se fosse um amante e sussurrar para ele às 2 da manhã coisas que não fazem sentido a menos que seu cérebro esteja costurado com cafeína e raiva. Enquanto isso, um pequeno fantoche do Departamento de Relações Públicas da Profissionais Online discursava sobre transições suaves e requalificação de especialistas em infraestrutura. Requalificação, em. Eles não conseguiam nem girar uma chave sem tropeçar na própria gravata. E então, jogando mais lenha na fogueira, liguei para Tiago, ex-especialista em DevOps, agora freelancer trabalhando sob nada para uma empresa da Fortune 50 que, na época, havia recrutado metade da nossa equipe de desenvolvedores front-end. Ele me devia cerveja, um rim e sua carreira, e eu lhe dei uma única instrução: preparar uma proposta para substituir o Vault. Ele riu, dizendo que as coisas deviam estar realmente feias por lá. Em breve estarão, respondi, já estão. Enviei a ele uma lista de vulnerabilidades atuais, obviamente anonimizada, um fio tênue de dicas sobre todas as maneiras pelas quais o Vault poderia dar errado se, digamos, alguém decidisse trocar a cadeia de certificados raiz durante uma migração de dados sob alta carga. Quando ele terminou de ler, o tom de sua voz havia mudado. Meu Deus, Mariana Silva, você não construiu um Vault, você construiu uma alavanca. Pode apostar. Porque o que eles não sabiam era o seguinte: as chaves de criptografia eram apenas o começo. Eu me infiltrei no sistema deles de maneiras que eles jamais notariam. Scripts de monitoramento disfarçados de tratadores de erros. Ganchos disfarçados de avisos de correção. Até mesmo um novo portal de RH. Eu estava analisando tudo sob o manto de uma LLC fantasma. No dia seguinte, a bomba estourou,
outro vazamento, desta vez do grupo de compliance. O assunto era explosivo: solicitação da SEC. Resumo de violações de acesso a dados. Clientes detectando anomalias, datas e horários que não batiam, rastreamentos de IP que levavam a becos sem saída. Alguém, nas sombras, tentava desviar o tráfego de auditoria por um proxy obscuro. E o silêncio ensurdecedor. Ninguém, nem mesmo Carlos, teve a coragem de me encarar. Ele, por outro lado, estava radiante, um sorriso forçado iluminando seu rosto durante uma transmissão ao vivo. Vendia segurança aos acionistas, enquanto a verdade gritava em meus ouvidos. Eu, do outro lado da cidade, em uma lavanderia barulhenta, via minhas roupas girarem em um turbilhão, enquanto minha mente, afiada como nunca, processava a ironia. Eles não apenas me subestimaram. Eles me entregaram a chave do cofre, embrulhada em arrogância e autoconfiança cega. E eu nem sequer havia começado a brincar. Era sexta-feira, e foi naquele dia que eles finalmente quebraram o protocolo. Para ser exato, às 18h47. Depois que os altos executivos, como baratas, correram para seus Teslas para jantares com Martini, um e-mail apareceu no meu Proton. Fernanda Oliveira, especialista sênior em infraestrutura, não exatamente uma amiga íntima, mas como a segunda no comando. Inteligente o suficiente para sobreviver, e cautelosa o suficiente para não perguntar por que o céu de repente ficou laranja. O assunto do e-mail: podemos conversar informalmente? Eu olhei para a tela, como se estivesse enfeitiçado. Era o momento que eu estava esperando. Sem aplausos, sem sede de vingança. Apenas a confirmação de que a máquina havia entendido. Ela não podia funcionar sem a garota que, na escuridão, criou seu motor. Eu respondi com 3 palavras: você tem 10 minutos. Nos encontramos em um café escondido em uma livraria, onde havia mais plantas do que livros, e os lates tinham nomes de deuses gregos. Ela já estava lá, batendo nervosamente em uma xícara lascada, seu olhar vagando ao redor como se estivesse esperando um ataque de drone. Sua voz tremia menos do que eu esperava. Eu não votei na sua demissão, disse ela. Eu nem sabia disso até a manhã seguinte. Esqueça, respondi. Eu não estou aqui por perdão. Não. Ela tirou um pendrive da bolsa e o empurrou pela mesa em minha direção. Eles estão planejando uma migração completa do sistema para um armazenamento de terceiros até o final do trimestre. A proposta de Tiago está na lista final. A sua nem sequer foi mencionada. Claro que não. Eles acham que podem simplesmente te apagar, mas eles cortaram demais. Eles perderam um mapa de dependências, perderam os gatilhos de substituição, até recompilaram um dos seus scripts sem verificar o sal. Eu pisquei. Eles recompilaram o bolo do evangelista? Ela assentiu. Foi suicídio. Carlos acha que o conselho de administração o apoiará se ele mostrar progresso suficiente no próximo relatório de lucros, acrescentou ela. Mas eles já estão no limite. Mais uma falha, mais um vazamento, e eles vão estripar toda a equipe de liderança. E então me ocorreu a verdadeira razão para sua visita. Você quer ser a diretora técnica? Perguntei. Seu silêncio foi uma admissão e uma oportunidade. Você quer bancar a heroína? Perguntei, tomando um gole de café. Vamos dar a eles um vilão. O acordo era simples. Eu não voltaria. Nem como consultora, nem como salvadora. Mas eu a deixaria chegar ao topo, se ela me desse tudo. Arquivos de imigração, auditorias de risco, e-mails internos reais, especialmente aqueles onde meu nome está rabiscado como um segredo de Estado. Ela hesitou. Eles vão perceber que foi de mim. Não, eu disse. Eles vão pensar que foi de Carlos, porque na segunda-feira de manhã ele vai encaminhar um documento para o endereço errado por engano, com todos os seus metadados impressos nele. E foi exatamente isso que aconteceu. O Conselho de Administração recebeu uma série de e-mails anônimos contendo projeções financeiras ligadas a cortes de pessoal fictícios para economizar dinheiro. Uma auditoria de conformidade oculta alertando sobre riscos de criptografia não resolvidos, um rascunho remoto de um memorando intitulado Estratégia de Risco se Mariana Silva resistir. Esse golpe foi como um tiro a queima-roupa. Em apenas um dia, a vida de Carlos foi apagada como se fosse com uma borracha. Seu perfil no Profissionais Online desapareceu. Sem palavras de despedida, sem dono de despedida, apenas evaporação. Mas as consequências... Isso foi apenas o começo, porque alguém, em algum lugar, tentou restaurar um dos meus subsistemas mortos.
E esse infeliz acionou o protocolo RED 47. Bloqueio automático, script em loop e um aviso público ensurdecedor que voou direto para o nosso maior cliente. Detectada tentativa de acesso não autorizado ao back-end. Bloqueio de segurança iniciado. Entre em contato com o arquiteto do sistema. O endereço de e-mail de contato, o meu, assinado com uma boa dose de ironia, ex-chefe de departamento. Na segunda-feira de manhã, às 8h03, minha caixa de correio explodiu como uma bateria de lítio barata. 17 mensagens sinalizadas, 6 de advogados, 4 do departamento de compliance e uma, do cliente, nossa maior conta corporativa, aquela que pagou o personal trainer de golfe de Carlos e metade dos bônus dos executivos no último ano fiscal. O assunto do e-mail deles consistia em apenas uma palavra: inaceitável. Havia notas de raiva nessa palavra, fazendo o sangue gelar nas veias. O estrago no sistema era ainda pior. Constatamos que o sistema de criptografia central foi idealizado por um funcionário desligado e não consultado, e que o mesmo integra mecanismos de segurança autônomos ativados por tentativas de substituição não autorizadas. Tal fato infringe as seções 4, 6 e 12 do nosso SLA. Solicitamos um posicionamento até o meio-dia, sob pena de iniciarmos um processo formal de apuração. Em outras palavras, a tempestade estava se formando. Eu sabia que isso os faria tremer, mas o que se seguiu foi simplesmente espetacular. Fernanda, por um lapso, me incluiu em uma reunião interna emergencial. Uma chamada direta, nível de alerta máximo. Ninguém imaginava que eu era um espectador invisível. Era o caos absoluto. Ao fundo, ouvia-se o berreiro de uma criança, provavelmente o filho de um dos executivos. Outro sujeito, com o microfone aberto, respirava ruidosamente como um colchão inflável murchando. E no epicentro do furacão, lá estava Raquel, nossa flamante e impecável CTO interina, exibindo o carisma de um fio dental usado e a postura de quem acaba de perceber que um vulcão já entrou em erupção. Eu pensei que tínhamos um mapa de arquitetura atualizado, soou sua voz, tremendo de tensão. O gerente de conformidade respondeu: tínhamos, até desaparecer esta manhã. Parece que alguém limpou até a cópia espelhada. Raquel, de onde veio o vazamento? Uma pausa pairou no ar. Conformidade. Não sabemos. Não conseguimos rastrear a assinatura de acesso. Não está no registro de credenciais. Não deveria nem estar lá. Eu projetei essa porta fantasma com uma chave criptográfica ninhada, vinculada ao hash da imagem da aliança de casamento da minha mãe. Algo que ninguém naquela sala jamais imaginaria. E então alguém pronunciou a frase que me fez perder as pernas. É ela por trás disso? Raquel se enrijeceu. Não temos provas. Uma segunda voz interrompeu a conversa. Masculina e suave. Provavelmente um advogado. Mas se for ela, devemos negociar. Quase me engasguei com a aveia. Negociar? Eles queriam barganhar com o fantasma. Com aquele mesmo fantasma que eles demitiram publicamente, apagaram, limparam, colocaram na lista negra. Aquele mesmo fantasma que outrora equilibrou toda a sua infraestrutura da Amazon Cloud nas mãos, como um intrincado quebra-cabeça de arame. Foi ali que decidi cessar a minha observação. Desliguei a chamada, inclinei-me para trás na cadeira e liberei a última corrente de dicas. Não se tratava de um ataque, nem de um resgate, apenas um lembrete. Um pacote com carimbo temporal, enviado diretamente para o seu sistema interno de boletins informativos, aquele arcaico e quase nativo, usado apenas para impulsionar o moral interno e enviar votos de feliz aniversário. Naquela fatídica tarde de segunda-feira, cada um dos 1.482 funcionários recebeu um e-mail em massa do Vault Core System Digest. O assunto? Construído por um fantasma, mantido por idiotas. E no corpo, uma única e impactante frase: a criptografia falha onde o ego floresce. Sem links, sem invasões, apenas isso. A reação foi instantânea. O Fórum BR capturou a mensagem. Em seguida, o Twitter BR, e finalmente, o Notícias Tech BR. De repente, éramos tendência com hashtags como hashtag falha no cofre e hashtag despesas gerais meu boom. Foi nesse exato momento que o telefone tocou. Número bloqueado. Mesmo assim, atendi. Mariana Silva, a voz sussurrou do outro lado. Era ele. O CEO, aquele que me cumprimentou com um sorriso fraterno ao assinar meu contrato, agora me encarava com um olhar de derrota, enquanto o RH me apunhalava pelas costas.
Ele suspirou profundamente, como se carregasse o peso do mundo. O que você quer? Perguntou. Mantive o silêncio. Ainda não era a hora. Quando a gente é apagado da existência, a única coisa mais saborosa que a vingança é o silêncio que precede a tempestade. Deixei-o mergulhado em 6 segundos de puro terror. 6 segundos em que, com certeza, ele imaginou todos os cenários apocalípticos. Ações judiciais em massa, investigações regulatórias, investidores desertando em pânico, e os comentaristas da Globo News o massacrando ao vivo, com seus ternos impecáveis. Finalmente, quebrei o silêncio. Diga-me, Paulo, qual é a sensação de perder o controle de um sistema que você nunca compreendeu? Ele se calou. Era incapaz de responder. Em vez disso, tentou barganhar. Nós gostaríamos de corrigir as coisas. Em silêncio, discretamente. Quase soltei uma gargalhada. Discretamente agora? Depois de me descartarem como se eu fosse um camarão estragado e deixarem o Carlos apagar cada vestígio da minha passagem pela história da sua empresa? Mariana Silva, por favor. Estamos sob uma pressão terrível. Os investidores. Pare, eu o interrompi, sem querer ouvir seus pedidos. Eu só estava interessada na alavancagem, e eu já a tinha. Deixei meus termos claros. Eu não quero meu emprego de volta, nem quero desculpas. Eu quero o seguinte, e quero tudo cumprido até amanhã ao meio-dia. Um reconhecimento assinado pelo Conselho de que eu sou a única arquiteta da infraestrutura central do cofre, um pacote de indenização retroativamente revisado para o nível de alta gerência e, o mais importante, que a empresa aceite a proposta de Tiago de migração externa. A última parte soou como um raio. Mas isso é outsourcing, ele engasgou. Não, eu cortei, é sobrevivência. É a única coisa que vai convencer seus clientes de que vocês finalmente estão pensando como uma empresa de verdade, e não como uma seita de adoradores do PowerPoint. Ele hesitou, começou a tergiversar. Eu simplesmente me desliguei, porque sabia a verdade. Paulo não tinha tempo. Os logs já estavam vazando, a equipe correndo em pânico pelo escritório. Algum desenvolvedor azarado até tentou reiniciar um nó de teste e causou um lockdown total. Eu não havia ativado todas as armadilhas, mas deixei pistas suficientes para que o sistema disparasse se as mãos erradas o tocassem. E agora, todos nós éramos essas mãos erradas. Fernanda me mandou uma mensagem 2 horas depois. Eles estão em pânico. Chamaram uma reunião geral para acalmar todo mundo. O RH está em choque. Você é uma lenda. Respondi para ela aproveitar o show de fogos, porque eu tinha acabado de iniciar a fase final. Lembra do pendrive que Fernanda me passou por cima da mesa? Aquele que eu quase não olhei? Eu o clonei. Dentro dele, havia algo que eles nem imaginavam que ainda estava guardado em um arquivo. Uma planilha interna chamada Realocação de Ativos. Planejamento para o 4º trimestre. O ativo era eu, marcado como não essencial, substituível após a implementação. Risco legal, baixa dependência tecnológica, a ser reduzida por meio de fusão silenciosa de código. Eles estavam planejando me descartar como um patch de software. Então, compartilhei anonimamente essa planilha com todas as mulheres em fóruns de tecnologia dos quais já participei. De graça e em nome da luta por tratamento justo em STEM, e também com uma jornalista muito popular que foi demitida por ser emocional demais depois de desafiar seu vice-presidente. À meia-noite, a história já tinha sua hashtag apagada por código garamenteito. Estava estampada na primeira página do Tech Pulse. E quando a empresa convocou a reunião geral, o CEO já estava fora. Ele renunciou, imediatamente. Raquel, nossa CTO de fachada, durou 6 horas a mais. Ela fugiu no meio da reunião quando alguém jogou uma granada no chat. Um print de suas mensagens no Slack, um bando de engenheiros superestimados que se achavam insubstituíveis. Foi triunfante. Mas eu não tinha terminado, porque Fernanda acabou de ser promovida a CTO interina. E ela me mandou uma nova mensagem. Eles estão implorando por estabilidade. Suas condições estão sendo consideradas. Sinal verde total para a proposta de Tiago. Uma pergunta. O que é o protocolo Z? Eu sorri, porque não existia protocolo Z. Ainda não. Mas eles não sabiam disso. O medo. Isso nem precisa ser codificado. Às 11h42, o conselho aprovou meus termos. Primeiro, recebi um scan com a letra de Fernanda. A assinatura dela ao lado da linha onde finalmente escreveram meu nome corretamente, bem acima do selo corporativo que antes me dava ânsia. Mas não hoje.
Hoje parecia um artefato em um museu de decisões ruins. Reconhecimento total da autoria. Pacote de indenização de nível executivo retroativo. Proposta de Tiago aprovada por unanimidade. Ah, sim, e uma linha extra rabiscada em tinta vermelha. Quaisquer alterações futuras no sistema devem ser precedidas por consulta direta ao arquiteto original. Eu voltei ao prédio, mas apenas nas sombras, exatamente onde eu queria estar. Naquele dia, Fernanda me convidou para assistir a uma chamada de emergência com um cliente. Eu recusei. Em vez disso, enviei a ela o patch final para a implantação. Algo silencioso, útil, uma correção para o SSL que eles ativaram enquanto tentavam espelhar o repositório sem permissão. Não era mais vingança. Era controle. Eu reescrevi o roteiro, literal e figurativamente. Eles podiam liderar a parada, claro, mas o palco fui eu quem construiu. Depois vieram os pedidos de desculpas. Não de Paulo, não de Raquel. Eles desapareceram. Fantasmas em um cemitério corporativo no Slack. Quem se desculpou foi uma nova membro do conselho, uma mulher que eu nunca tinha conhecido. Terno impecável, tom corporativo. Mariana Silva, em nome de... Eu me desliguei. Eu não me importava, porque agora não importava mais. O que importava era o que aconteceu depois. Minha caixa de entrada explodiu com mensagens de mulheres de todo mundo, engenheiras, administradoras de sistemas, arquitetas, vivendo em diferentes fusos horários. Algumas escreviam anonimamente, outras abertamente, mas todas diziam a mesma coisa: obrigada. Ele fez isso comigo também. Você mostrou a eles o que acontece quando um fantasma revida. Até Tiago escreveu: você acendeu uma fogueira. Quer acender outra? Pedi para ele esperar um pouco, porque a última ponta ainda não havia sido cortada. E, como dizem, basta mencionar o diabo. Carlos finalmente tentou voltar. Recebi um e-mail na minha caixa de entrada reserva. O assunto era tão comicamente patético que tive que ler 2 vezes. Oi, podemos conversar? Sem desculpas, sem explicações, apenas uma proposta de negócios. Contrato de consultoria com o dobro do meu salário anterior. E uma cláusula sobre não guardar rancor. Rancor? Você destruiu minha carreira e pensou que poderia me jogar em uma lata de lixo chamada de versos, engenheira? Então, planejei cuidadosamente minha resposta. Sem raiva, sem xingamentos, apenas uma frase: você não tem permissão para esta conversa. Em seguida, anexei uma captura de tela do arquivo original de realocação de ativos, com as iniciais dele em todos os metadados, e enviei uma cópia para Fernanda. Que ela visse a podridão que ele havia deixado para trás. Que ela soubesse o que havia herdado. Que Carlos soubesse que o Walt não se esquece. Naquela mesma noite, compareci anonimamente a um encontro técnico local. Ouvi mulheres apresentando novas startups. Observei jovens de 20 e poucos anos falando sobre programação com um fervor que eu pensei ter perdido. Uma delas me perguntou: vocês estão contratando? Sorri e entreguei meu cartão de visita. Tinha apenas um logotipo e uma frase: Walt 47, criado para lembrar. Nunca lhes contei a origem do nome. Walt 47. Não era um golpe de marketing, nem um número aleatório. Era o número da linha no commit de onde eles tentaram me apagar. A linha onde coloquei o script original de Artiat que estabilizou todo o sistema durante o pânico do segundo trimestre. Aquele que Carlos removeu sem verificar, chamando-o de otimização não crítica. A linha 47 o salvou. A linha 47 era eu, e agora era minha. O Walt 47 foi lançado 6 semanas após o escândalo. Sem anúncios chamativos ou turnês de imprensa. Apenas um documento técnico e o boca a boca espalhado por todos os grupos de tecnologia feminina no Slack que consegui alcançar alimentaram o repositório. Uma estrutura criptográfica modular descentralizada, sem fornecedor e uma interface intencionalmente hostil a qualquer executivo tentando nos expulsar da profissão. Em suma, um sistema que eles não podiam monetizar nem nos apagar. Fernanda renunciou silenciosamente 3 meses depois. Sem escândalo, sem fracasso, apenas exaustão. Ela me mandou uma mensagem: eu os estabilizei. Vou construir algo melhor. Respondi que já havia construído. Tiago se tornou chefe de infraestrutura. Lucas, lembra?